Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa, iniciando mais um programa especial para você, nosso telespectador. Hoje nós estamos aqui com a presença do deputado federal e agora secretário, Saulo Viana. Seja muito bem-vindo, Saulo. Obrigado, Letícia. Obrigado pelo convite e participar mais uma vez aqui do debate político. Eu estou inteiramente à sua disposição. Ficamos muito felizes com isso. E olha, para a gente iniciar, a gente já quer aí uma prestação de contas de 2024, né? Saulo, agora você está como secretário, mas acho importante a gente falar um pouco para o nosso telespectador quais foram as suas principais ações aí em 2024 como deputado federal. Sim, no ano de... Aí eu vou fazer um resumo, né? Voltando aí no ano de 2024. Foi um ano cheio de desafios. A gente conseguiu trazer algumas conquistas relevantes para o estado do Amazonas. E aqui eu posso dizer, primeiro, do maior patrocínio da história do Festival Folclórico de Parintins, que é a minha terra, a minha cidade, e a gente conseguiu articular no governo federal, e o festival recebeu, ano passado, 12 milhões e meio de reais de patrocínio do Ministério do Turismo, Ministério Correios e também da Petrobras. Isso foi fruto de uma articulação do nosso mandato como deputado federal, que ajudou muito, e o festival teve resultados significativos para o estado do Amazonas no ano que vem, também para a cidade de Parintins, consequentemente, óbvio. E não também falar também da votação da regulamentação da reforma tributária, que também é um tema que é muito importante para o Brasil e muito importante para o Amazonas, por conta da nossa Zona Franca de Manaus. Nós tivemos uma luta árdua desde o ano de 2023, quando a gente ainda começou a votação da PEC, da reforma tributária. Isso era algo que trazia muita insegurança para o estado do Amazonas, todo mundo tinha muito medo de uma reforma tributária, mas a gente conseguiu vencer na PEC e ano passado, no ano de 2024, nós conseguimos vencer na regulamentação e hoje a nossa Zona Franca de Manaus, que é a nossa matriz econômica, que é esse modelo de desenvolvimento regional muito exitoso, hoje nós temos uma segurança jurídica. E os próximos anos a Zona Franca de Manaus vai viver um novo momento, né, um momento de crescimento, um momento de bonança, que vai trazer muito mais geração de emprego e muito mais rendas para Manaus e para o estado do Amazonas. Saulo, agora que você nos contou um pouco, né, o que foi feito em 2024, a gente já começa aí 2025, após a diplomação, após a posse, com as escolhas do novo secretariado da Prefeitura de Manaus. Você foi convidado, aceitou o convite para se tornar secretário da Semasc. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, o que te levou a escolher deixar de ser deputado federal para se tornar secretário nesse momento? Primeiro é a experiência, né? Poder ter uma experiência no executivo. Eu estou há pouco mais de 6 anos na política. Eu tive um primeiro mandato de deputado estadual e estava no segundo mandato, na metade do primeiro mandato de deputado federal. E eu participei ativamente da eleição no ano de 2024, apoiando o prefeito Davi Almeida. Nós conseguimos êxito vencendo as eleições e no final do ano o prefeito me fez um convite para poder compor o seu secretariado. E aí, nessa conversa que nós tivemos, surgiu a Semasc, que é a Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, que é uma pasta muito importante para a cidade de Manaus, e aí eu posso te explicar a importância dela em números. Nós temos em Manaus 2 milhões e 200 mil habitantes, e nós temos, nesse número, 1 milhão e 120 mil pessoas desses 2 milhões e 200 mil habitantes estão no CadÚnico, que é a porta de entrada dos programas sociais do governo federal. Então, isso a gente mostra que a cidade de Manaus é uma cidade de contrastes, né? Nós temos metade da população praticamente que depende do apoio, que depende dos auxílios, que depende do poder público, né? E a Semasc é a secretaria que gerencia isso, e aí eu estou tendo lá na Semasc hoje a oportunidade de poder, através do nosso trabalho, através da secretaria, de poder desenvolver políticas públicas, principalmente para que a gente possa desenvolver o cidadão manauara. Os homens e mulheres encaminhando para que as pessoas possam ter a porta de sair dessa dependência, né, dos programas sociais, de sair da dependência do poder público, para que as pessoas possam, através do seu próprio trabalho, poder se sustentar e sustentar a sua família. Esse é um dos desafios. Nós temos os desafios das casas de acolhimentos que a Semasc tem, da defesa dos idosos, PCDs,
das crianças e dos adolescentes. Enfim, são vários desafios e esse desafio novo no Executivo me motivou muito, ainda mais numa pasta como essa, de poder hoje estar à frente da Semasc desempenhando esse trabalho. Você pontuou que você foi um ator bastante ativo nas eleições passadas, nas eleições municipais de 2024. Quando começou esse apoio, já havia alguma conversa em relação a você vir para alguma secretaria ou não? Foi uma coisa que aconteceu com o tempo? Não aconteceu com o tempo. Na verdade, o meu apoio para o prefeito Davi Almeida foi recíproco ao que ele fez por mim e pelo grupo ao qual fazia parte em 2022. Em 2022 nós estivemos todos apoiando a reeleição do governador e nós tínhamos ali, naquele momento, aquele compromisso de em 2024 retribuir o apoio para o prefeito Davi. Eu mantive a minha palavra, participei, como você disse, ativamente da campanha do Davi, não me arrependo, porque eu entendia que o Davi era o melhor projeto para a cidade de Manaus, a continuação, né, do mandato dele, e hoje, e passada a eleição, foi que surgiu o convite, porque antes realmente não tinha nada referente a isso. Agora, falando um pouquinho sobre a Semasc, eu quero saber como é que está a composição técnica da tua equipe. Como é que tá? Assim, a Semasc ela é uma secretaria que ela é muito mais técnica do que política. Tem muitas pessoas, a Semasc é a secretaria onde mais tem servidores estatutários na prefeitura como um todo. Então, assim, nós temos lá vários técnicos, assistentes sociais, pedagogas, psicólogos que já trabalham há muitos anos na secretaria e que fazem, né, a secretaria andar bem como ela vem andando nos últimos anos. Então, assim, a composição da secretaria ela é totalmente técnica. Pode-se dizer que o único político que tem na secretaria hoje sou eu como secretário, e a gente vem alinhando a questão política, de poder realmente, inclusive, de ter força para poder ampliar o trabalho da Semasc, aliado às técnicas muito competentes que hoje trabalham juntamente comigo lá na secretaria. Você falou um pouco agora da questão de assistentes sociais, psicólogos. Como você sabe, aqui o nosso programa ele é na TV aberta, né? Nós estamos falando com todo o Amazonas. E alguns questionamentos que foram feitos pelos nossos próprios seguidores é a questão da quantidade de assistentes sociais e psicólogos que atuam hoje na questão da Semasc e que dão esse atendimento para a população, em específico na capital. Você acha que é o suficiente? Eu te digo que com toda certeza não. E por quê? Porque essa demanda voltada para o social, ela aumentou muito, principalmente após a pandemia, né? Até hoje nós ainda sofremos reflexos do que a pandemia trouxe para a sociedade como um todo, para o mundo como um todo. E não é diferente na cidade de Manaus. E esse trabalho aumentou muito e hoje a gente tem a necessidade de ter ainda mais técnicos como psicólogos e principalmente assistentes sociais, porque, como eu disse, metade da cidade de Manaus hoje são pessoas que estão em vulnerabilidade social, que precisam da prefeitura, precisam do apoio da prefeitura e, consequentemente, também das nossas técnicas, e isso é algo que a gente tem trabalhado, conversado muito, levado, expondo a situação, mostrando como é que é o funcionamento da Secretaria para o prefeito Davi Almeida, para que a gente possa, né, conseguir buscar realmente ampliar a questão da possibilidade de vagas, seja via concurso público ou seja via processo seletivo, para que a gente possa ampliar o nosso trabalho, o trabalho que já é feito hoje na Semasc. Era exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Existe a possibilidade de acontecer algum concurso público propriamente para essa área esse ano? Já existe uma demanda antiga, vou dizer antiga aí há uns 2, 3 anos, referente a um concurso público da Semasc, né? E só que isso não passa apenas pela Semasc, né? Isso passa por várias secretarias da Prefeitura de Manaus, e isso, inclusive, recentemente, logo depois que eu assumi, inclusive a gente teve uma reunião para poder atualizar os dados que foram do início desse processo de concurso público, e a gente tem aí buscado subsidiar cada vez mais informações dentro desse processo para que o quanto antes a gente possa tirar do papel tanto um concurso público como também um processo seletivo, que é um processo mais rápido, dada a demanda e a necessidade que nós temos hoje em Manaus, referente a principalmente esse trabalho técnico de psicólogos, pedagogos e assistentes sociais.
Saulo, uma das perguntas campeãs aqui da nossa audiência é em relação ao Bolsa Família. E eu queria saber, você está à frente da pasta, como é que está se dando a questão do recadastramento, da atualização e também da inscrição no Bolsa Família aqui em Manaus? E aí eu vou respondendo essa tua pergunta, até aproveitando a tua audiência para poder explicar. Né, o que é o Cadastro Único? O Cadastro Único é uma plataforma do governo federal que ela é gerida pelos municípios no que tange a questão de cadastramento e recadastramento desse sistema, que é o CadÚnico, para que as pessoas possam acessar os programas sociais do governo federal. E aí nós temos os principais, o Bolsa Família, o BPC e também o Vale Gás. E, consequentemente, também isso o CadÚnico também é usado tanto para os estados como para os municípios, para que as pessoas possam acessar também programas sociais, tanto dos estados como do município. Por exemplo, aqui na cidade de Manaus, nós temos um programa que é o Tarifa Social das concessionárias de água e energia, e para que a pessoa possa ter o direito de ter acesso ao Tarifa Social, ele precisa estar, por exemplo, no CadÚnico. Então nós temos os CRAs, são 20 CRAs na cidade de Manaus, espalhados por todas as zonas, onde as pessoas podem fazer o cadastramento e principalmente o recadastramento do CadÚnico. E nós estamos, desde o início dessa gestão do prefeito Davi Almeida, ao qual eu estou na frente da SEMASC, intensificando também as nossas ações sociais, os nossos mutirões de cidadania, que a gente já fez 4 edições do Cidadania em Foco, que são ações de assistência sociais, que é o principal serviço que nós oferecemos, é justamente o cadastramento e o recadastramento do CadÚnico, e a gente tem levado isso para todas as zonas da cidade de Manaus. Inclusive, nós vamos fazer uma inovação esse ano, que é que a gente vai levar de forma robusta essa ação social para a zona rural da cidade de Manaus, tanto para as comunidades ribeirinhas, como também para as áreas de ramais, por estrada. Né? Então, assim, nós temos esse atendimento dos CRAs todos os dias, de segunda a sexta, no horário comercial, e a gente, como eu estou falando, tem intensificado também de fazer isso aos finais de semana, principalmente nos dias de sábado. E a gente tem conseguido assim, ter números bem expressivos nessas ações sociais. Eu posso dizer, por exemplo, a última que aconteceu no bairro do Japim, a gente conseguiu ter 12 mil atendimentos. E aí são vários serviços que são ofertados, o CadÚnico é apenas um deles, mas são vários outros serviços que são ofertados. A gente conseguiu uma marca expressiva de 12 mil atendimentos. Aí a gente consegue ver a necessidade que as pessoas têm desses serviços, e a gente tem cada vez mais intensificado para poder, e o nosso papel, inclusive é uma determinação do prefeito, é que a SEMASC, que é a Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, possa estar cada vez mais perto das pessoas. Saulo, uma das ações, inclusive, que foi realizada foi voltada para a população em situação de rua do centro. E aí a gente queria saber como é que está se dando essas ações. Tem mais órgãos envolvidos? Você acha que existe a possibilidade da SEMASC resolver essa situação ou vai precisar de um apoio? Isso é uma ótima pergunta, até também, mais uma vez, aproveitando a tua audiência para a gente poder informar a nossa população. Existem os trabalhos da Secretaria das abordagens sociais, tanto para as pessoas em situações de rua, como também para as pessoas que hoje é comum você ver em alguns sinais da cidade de Manaus, pessoas, homens e mulheres, com crianças de colo, fazendo pedido de apoio, pedido de ajuda financeira para comprar comida, enfim. E a gente tem intensificado, e a gente não trabalha só, a gente trabalha juntamente com o Tribunal de Justiça, o TJ do Amazonas, a gente trabalha em conjunto com a Defensoria Pública do Amazonas, a gente trabalha em parceria com os conselhos tutelares, que trabalham junto com a SEMASC, e também, dependendo da ação, e essa ação última que aconteceu foi referente à criança e adolescente, foi em parceria com a DEPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Então, assim, essas ações nós estamos intensificando ela para que a gente possa cada vez mais inibir esse tipo de prática e ação. E aí eu digo inibir por quê? As nossas técnicas, como eu te disse, são técnicas experientes, que têm um grande trabalho aqui em Manaus, conhece cada uma dessas pessoas que ficam, seja nos sinais, seja na porta de supermercado, na porta de drogaria.
todas essas pessoas, assim, eu posso te afirmar que 99% dessas pessoas, elas estão atendidas pelo trabalho da secretaria. Elas estão cadastradas no CadÚnico, elas recebem Bolsa Família, algumas delas estão, por exemplo, no aluguel social, que é a prefeitura que faz um investimento. Muitas delas também estão, por exemplo, no programa Leite do Meu Filho, que é um outro programa social da Prefeitura de Manaus, ou seja, elas têm uma cobertura ali da assistência social, só que acaba que isso virou uma prática, isso acaba que virou um comércio, um trabalho. As pessoas, vamos dizer assim, o ponto que a gente ataca nisso é o que é? É justamente usar as crianças para poder ali comover, né, o cidadão ali no sinal para poder pedir ajuda. E a gente recebe denúncia, a nossa equipe faz essa abordagem social e a gente vê relatos assim muito tristes, por exemplo, de pessoas que alugam seus filhos para outras irem para o sinal poder pedir, em várias situações. E aí no meio disso tem abuso de crianças, enfim, tem uma série de questões que a gente tem intensificado esse trabalho para que a gente possa realmente cada vez mais atuar para que a gente possa diminuir até o ponto de poder zerar esse tipo de fato que acontece na cidade de Manaus, que é muito triste. E outro trabalho que a gente faz também da abordagem social é justamente também nas pessoas em situação de rua. E a gente também tem intensificado isso, porque a gente tem imigrantes, né, pessoas de outros países, refugiados, inclusive que estão aqui hoje na cidade de Manaus, que são moradores de rua. A gente tem dependentes químicos, a gente tem pessoas que de fato foram abandonadas por algum motivo pela família, e a gente tem feito um trabalho de poder cada vez mais entender essas situações, colocar ali o município à disposição para que a gente possa mudar a realidade dessa pessoa, né? Inclusive, algumas delas encaminhando para a vaga de emprego, e a gente tem experiência na secretaria de pessoas que eram pessoas em situação de rua, que a secretaria fez uma abordagem, que passou a entender a situação, que deu uma ajuda, que encaminhou para uma bolsa de emprego, e hoje em dia são pessoas que já estão trabalhando no mercado de trabalho e saíram daquela situação, e a gente tem cada vez mais se colocado, como eu disse, próximo das pessoas, para que a gente possa mudar essa realidade. A gente vai cada vez mais intensificar que o nosso intuito, a nossa vontade é que a gente possa acabar com isso em Manaus. Saulo, agora a gente recapitulando tudo, nós falamos um pouco sobre a sua atuação como deputado federal, falamos sobre a questão da SEMASC, que é a pasta a qual você está respondendo. Você fez uma colocação que eu acho que introduz um pouco do assunto que nós vamos falar agora, que você mesmo acabou de dizer, que você seria o único na SEMASC que não possui essa questão técnica, você é político. Uhum. E dentro disso a gente precisa falar de bastidores da política. Vamos começar. 2025, que antecede a eleição de 2026, está um ano agitadíssimo, você há de convir. E muitas coisas vêm acontecendo, muitas decisões, alianças sendo feitas, outras desfeitas, outras reconectadas, digamos assim. Você saiu do União Brasil. E em uma colocação que foi feita, que você não sentia mais segurança em estar ali. O que foi que aconteceu para você sair do União Brasil? Na verdade, assim, eu ainda não saí do Partido União Brasil, até porque a janela ela só vai se dar um mês antes do prazo final de filiação no ano de 2026. Perfeito. O que eu disse recentemente é que eu, com toda certeza, irei sair do Partido União Brasil, e eu afirmei que o União Brasil não era um partido seguro para mim ou para quem quer concorrer à eleição. Por quê? Porque é um partido que hoje aqui no Amazonas é um partido que tem dono, tem um ser soberano que manda e desmanda e diz o que é para ser feito ou não no partido. E o nome do partido já está dizendo, partido, é partes, né? O partido são partes, são pessoas que fazem parte do partido, né? E todo partido que se preze, ele deve ter as suas decisões de forma primeiramente democrática, né? E de forma compartilhada com os membros do partido para poder decidir o que é melhor para o partido, os caminhos que o partido vai tomar, até para que você possa também ter ali a formação do conceito de grupo, que hoje, ao meu ver, a minha opinião, a opinião do Saulo, o Partido União Brasil, ele não tem esse conceito. Como eu disse, existe um ser supremo que manda e desmanda no partido, e que ninguém que faz parte do partido tem voz. E aí teve vários fatos que aconteceram, principalmente no ano de 2024, que me fizeram tomar essa decisão. E aí eu posso te falar de forma bem resumida. Como deputado federal, eu não tive a oportunidade de poder indicar nenhum diretório municipal para a eleição de 2024.
teve a escolha, a eleição da executiva nacional do partido, e eu fui o único parlamentar no Amazonas como deputado federal que não participei da indicação para poder compor a executiva nacional do partido. Pessoas que não são da política e muito menos têm mandato, hoje compõem o Diretório Nacional do Partido União Brasil, indicado pelo Diretório do Estado do Amazonas, e eu não fui indicado, o único que não fui indicado. Durante o período eleitoral, uma pessoa do partido, que eu te confesso que eu não sei quem é, mas eu sei quem mandou, entrou com um pedido no Conselho de Ética, pedindo para que fosse feita uma ação contra o meu mandato por infidelidade partidária, por eu não estar apoiando candidatos do Partido União Brasil. E por último, que para mim foi de fato a gota d'água, foi que eu fui o único dos 59 deputados federais que a bancada do União Brasil tem na Câmara que não pôde fazer indicações de recursos de fundo eleitoral para a eleição de 2024. Cada deputado federal, Letícia, contribui, primeiro com o seu voto, ele contribui com o valor para o fundo partidário anual, que isso é um recurso público, e esse recurso se dá aos partidos pelo voto de deputado federal. E segundo, quando o partido elege um deputado federal, ele também, o deputado federal dá para o fundo eleitoral do partido por ano também um valor que é um valor significativo. Sim. E todos os partidos, não é a União Brasil, todos os partidos, do maior partido ao menor partido, tem o seu fundo eleitoral, que isso é naturalmente distribuído entre os deputados federais, os senadores, os governadores, né, os prefeitos e os vereadores. Né? E cada deputado federal no Partido União Brasil faz a indicação. Eu tenho um candidato a prefeito no município tal. Então, assim, eu quero destinar uma parte do recurso para poder ajudar a eleição do prefeito do fundo eleitoral. E eu fui o único que não recebi esse recurso, e eu fui até a Nacional do Partido para entender o motivo pelo qual tinha sido feito um compromisso comigo na direção nacional do partido, e isso não aconteceu ao longo da eleição, e próximo da eleição eu fui e eu tive a resposta de que foi um pedido do presidente regional aqui do Partido União Brasil, que é o Wilson Lima, de que eu não recebesse recurso. Isso para mim foi ali a gota d'água para mim, de referente da minha situação dentro do partido. E aí tem um ditado que diz que o incomodado que se retira, né? Então, assim, como eu estou incomodado com a situação, como eu vejo que o Partido União Brasil não é um partido seguro, nem para mim, nem para qualquer um que vá concorrer ao partido, porque todos têm que se submeter a uma única pessoa que acha que entende de política para poder dar os destinos do partido, é por isso que eu anunciei que eu vou sair do partido no ano que vem, com toda certeza. E existe, assim, você compõe hoje um grupo político, e é natural que haja uma expectativa, uma vez que você anuncia, né, a sua saída de um partido, que talvez você vá compor o partido do seu grupo político. Mas existe mais de um partido nesse caso. Exatamente. Então, assim, quais partidos aí estão na sua mira, de alguma forma? Eu faço parte de um grupo político, né, onde nós temos o senador Omar, onde nós temos o senador Eduardo Braga, onde nós temos o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e nós temos vários prefeitos nos municípios do interior, vereadores, enfim, deputados estaduais, e a gente, com toda certeza, no segundo semestre, agora desse ano de 2025, isso vão se intensificando cada vez mais as conversas referentes à questão das composições partidárias, de quem vai ser candidato aonde, quem vai ser candidato o quê, né? Então, assim, eu respeito, Letícia, cada momento, né? Nesse momento agora, ainda não é o momento da eleição. Esse momento agora é o momento ainda que nós estamos no mandato, né? Eu estou licenciado no mandato de deputado federal, mas estou hoje como secretário, né? O momento eu preciso dar as respostas que a cidade de Manaus precisa, eu preciso continuar fazendo o trabalho como deputado federal, que apesar de estar no licenciado, mas eu continuo a minha atividade de deputado federal, eu continuo, por exemplo, abrindo portas para os prefeitos em Brasília, nos ministérios, nas demandas que os prefeitos têm e precisam. Eu continuo com a destinação das minhas emendas para poder ajudar tanto a capital como o interior, e a gente continua no nosso trabalho, né, de fazer política e de ser político, né? E, claro, essa definição partidária, ela vai ter o momento certo para que a gente possa tomar as decisões que são necessárias para o ano. Mas está tendo algum diálogo? Da eleição. Diálogo sempre tem. Eu já conversei com vários presidentes
de partidos a nível nacional, não aqui no estado. Consegue dizer uns 3? Mas em Brasília, ó, por exemplo, aí eu vou te colocar as opções de partidos que nós temos. Nós temos a opção do Partido Avante, que é o partido do prefeito Davi Almeida. Nós temos a opção do MDB, que é o partido do senador Eduardo Braga. Nós temos a opção do PSD, que é o partido do senador Omar. Né, eu já tive convite de partidos como, por exemplo, o Podemos, que hoje não tem deputado federal. Eu já tive conversa com o presidente do Solidariedade. Eu já tive conversa com pessoas do partido do PP, do Partido Progressista. Então, assim, tem vários partidos, né, que eu já tive conversa, que eu já, né, iniciei diálogos de construção política, né, como eu digo, não é uma construção política do Saulo, é uma construção política de grupo, né, e quando a gente fala de grupo, a gente precisa entender quais são as necessidades do grupo para que a gente possa contribuir, que a gente possa ajudar no momento certo, que é o momento da eleição. Essa decisão partidária, ela naturalmente, ela vai se dar quando abrir a janela, lá no ano de 2025, ali de março a abril, e vai ser quando eu vou tomar naturalmente a decisão, que vai ser a decisão que não vai ser a decisão que é melhor para o Saulo. A decisão que eu vou tomar é a decisão que é melhor para o nosso grupo, porque o nosso grupo está se organizando para que a gente possa colocar ordem na política do Amazonas, para que a gente possa botar cada um, né, dentro da sua casa, para que a gente possa ter uma reorganização política. O Estado tem muita deficiência hoje por uma péssima gestão que é feita, principalmente na segurança pública e na saúde. A gente precisa mudar essa história e eu faço parte do grupo que, com toda certeza, vai ser protagonista na eleição de 2026, que nós vamos colocar o Amazonas de volta no trilho do desenvolvimento. Olha, no nosso último debate político, nós recebemos o senador Omar Aziz. E uma das colocações que ele fez é sobre o diálogo, né, que ele está realizando com algumas pessoas da política. E dentro disso, eu mesma fiz um questionamento se seria possível que houvesse uma aliança aí com o governador Wilson Lima. E ele disse que não está descartado esse diálogo, que ele conversa com o governador, que tem uma boa relação pessoal, no caso. E aí, você fez aqui algumas colocações, você já fez parte do grupo do governador Wilson Lima e essa aliança foi desfeita. Você passou para um outro grupo e agora você está falando que você tem um alinhamento muito forte com esse grupo político. E eu quero saber, Saulo, na ocasião que exista um alinhamento com Wilson Lima, você vai seguir? Como eu te falei, eu faço parte de um grupo. E a decisão de grupo, ela deve ser tomada em conjunto, né? Não é uma pessoa só que vai tomar a decisão pelo destino da vida de vários, né? Então, assim, isso precisa ser de forma democrática, precisa ter diálogo para que possa fazer, né, essa construção. O meu grupo político, e eu vou te dizer, né, a possibilidade, sempre existe possibilidade, principalmente na política, mas hoje eu vejo como muito difícil. De 0 a 10, eu posso dizer que hoje a chance é 1 do grupo político ao qual eu faço parte ter o Wilson Lima como alguém que integra esse grupo para o ano de 2026. Mas o que eu posso te assegurar, pelo Saulo, essa certeza você pode ter. Quem vai escolher meu lado vai ser o Wilson Lima. O lado que ele tiver, eu vou com toda certeza estar do outro lado. Saulo, agora nós vamos jogar o nosso jogo das cartas. Você já veio aqui no programa outras vezes, já conhece. Então você pode tirar uma e nós vamos começar. Vou começar por essa aqui. Estamos falando de Wilson Lima. Você pode falar um pouco sobre a gestão dele? Eu vejo que o governador, o Wilson Lima, ele por várias vezes tentou muito acertar na sua gestão, de poder fazer diferente do que era feito. Mas no meio do caminho, o Wilson se envolveu com muita gente que não queria o bem do Estado, né? E isso fez com que a sua gestão ficasse muito comprometida, né? E hoje nós temos péssimos números na saúde. Hoje a gente tem uma gestão da saúde assim, que prejudica muito o nosso povo. Hoje nós temos, acho que, de toda a história, a pior segurança pública do Estado. E hoje a gente vê, por exemplo, nos últimos anos, você não viu sendo construído nenhum novo hospital, você não viu construído nenhuma delegacia, você não viu nada assim de relevante que foi feito para que a gente pudesse ter o Estado do Amazonas no caminho do desenvolvimento e principalmente que seja cuidado melhor das pessoas. E isso, com toda certeza, na hora certa,
e aí tem a hora certa do político, é a hora da eleição, com toda certeza ele vai ser extremamente cobrado pelo que prometeu e que não fez, e também as pessoas que ele se acompanham muito ruim e que hoje levam para, com toda certeza, estar fazendo a pior gestão da história do Amazonas à frente do governo. Pode tirar mais uma? A próxima eu vou para a segunda aqui. Estamos falando aí de Davi Reis, que é presidente da CMM. Ele compõe, de certa forma, né, o arco de aliança do prefeito Davi Almeida, que compõe o seu grupo político. Davi Reis, infelizmente, eu digo infelizmente pela questão política como um todo, ele teve uma gestão, de certa forma, muito polêmica na última gestão para a presidência em que ele esteve, e agora, no início do ano, já houve algumas polêmicas envolvendo a gestão dele. O que você tem a dizer sobre a gestão de Davi Almeida, enquanto presidente da CMM? Davi Reis. Davi Reis, desculpa. O Davi Reis é um político experiente. Eu acredito que o Davi Reis deve estar já, acho que no 4º mandato, ou 5º mandato de vereador. Foi presidente da Câmara no início do mandato passado. Hoje volta à Câmara, e só o fato dele estar voltando para a presidência da Câmara já demonstra que ele, né, é um político que tem habilidade, né, que é um político bastante articulado. Como eu disse, tem experiência pela quantidade de mandato e por já ter passado pela cadeira de presidente. Teve uma votação muito expressiva para deputado federal na eleição de 2022. Realmente ele não venceu as eleições porque faltou voto dentro da legenda, porque a votação dele foi uma votação expressiva. Se reelegeu vereador agora em 2024 e eu vejo que ele tem feito a parte dele. Essa questão, Letícia, da gestão pública, ela não é simples e ela não é fácil. Muitas vezes, para que você possa dar andamento, para que os trabalhos não parem, você tem alguns instrumentos que são necessários de você poder fazer, né? Como, por exemplo, e aí como você falou, de algumas questões que pode-se dizer polêmicas e que já foi divulgado na imprensa, como, por exemplo, dispensa de licitação, ou foi quando o gestor precisa fazer, por exemplo, um processo indenizatório. Isso tem amparo legal, às vezes é necessário se fazer para que o trabalho não pare, mas é óbvio que sempre o gestor, seja eu, seja quem for, e principalmente o presidente Davi Reis, ele sabe o que precisa fazer e da forma que precisa fazer para que isso não trabalhe, isso não seja, por exemplo, regra, que isso seja realmente exceção. Como ele acabou de assumir o mandato, como ainda é muito recente, não tem ainda nem 60 dias, e pela experiência que ele tem, com toda certeza eu digo que ele vai, mais uma vez, acertar, resolver essas questões, porque a Câmara Municipal tem um trabalho muito importante para a sociedade, principalmente por conta de ser ali a casa do povo, e o vereador Davi Reis tem a experiência necessária para poder conduzir a Câmara Municipal. Perfeito. Ainda falando sobre a questão da CMM, você fez a colocação que é a Casa do Povo, e teve uma polêmica que foi muito grande relacionada à impossibilidade de fazer gravações ali na área da CMM, né? Uma jornalista denunciou a questão de censura. E aí eu queria saber, você que hoje responde por uma pasta, é político, tem uma trajetória política e, enfim, compõe o grupo político como um todo. Você concordou com essa decisão de realmente proibir a gravação ali naquela área? Eu acho que, na minha opinião, teve exagero nesse ponto. Eu acho que o trabalho da imprensa é um trabalho fundamental, porque leva informação para a sociedade. O político, seja deputado, vereador, secretário, ele é um agente público, ele é um servidor público, e o nome já está dizendo, servidor é justamente alguém que é para servir à população, e eu acho que de nenhuma forma a gente deve incentivar qualquer tipo de censura à imprensa. Porque quando você, de alguma forma, seja qual for, você inibe o trabalho da imprensa, você está ali impondo com que as pessoas deixem de ter a informação de um servidor público, principalmente no caso da Câmara. Então, eu acho que teve excesso, eu acho que isso é algo que, com toda certeza, muito em breve vai ser revisto para que todo mundo possa ter a sua oportunidade de trabalhar, de divulgar os trabalhos e o que é feito na Câmara Municipal, para que a população possa ter informação do trabalho de todos. Pode tirar mais uma? A última. A última. Nós estamos aí falando de Alberto Neto, que é deputado federal, né?
Ele participou da eleição municipal, na última eleição, foi para o segundo turno com o Davi Almeida, e ele vem fazendo algumas colocações em relação a qual será a postura dele aí para 2026. Nós queremos saber o que você acha de Alberto Neto e se existe a possibilidade dele compor o grupo político de vocês. O deputado Alberto Neto, e aí a gente tem a maturidade de saber dividir. Nós fomos adversários na eleição de 2024. Né? O Alberto foi candidato e eu estava apoiando o prefeito Davi Almeida. Mas eu tenho um ótimo relacionamento com o deputado Alberto Neto. Posso dizer que é um amigo da política. A gente tem uma convivência, principalmente nos últimos 2 anos, quando eu estava como deputado. A gente sempre viajava junto, indo ou voltando. Em Brasília a gente teve vários momentos de poder estar junto conversando. O deputado Alberto Neto tem, vamos dizer assim, um nicho de atuação, né? Ele é da extrema, ele é muito ligado à direita, ele é alguém que é da direita. Eu sempre digo por onde eu passo. Eu digo isso de forma reservada e digo isso de forma pública. O deputado Alberto Neto, ele é coerente com o seu posicionamento e o lado ao que ele defende, que é tanto a direita como é o que a gente chama hoje de bolsonarismo. Eu tenho, assim, como eu disse, uma ótima relação com ele e eu, assim, como eu disse, as decisões de grupo, elas devem ser tomadas de forma colegiada, de forma democrática, de forma onde todos que compõem o grupo que tenham a oportunidade de poder dizer o que pensa, de forma, né, dizer o que acha. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema, por exemplo, de ter o Alberto Neto como um integrante do grupo. Até porque o deputado Alberto Neto já disse isso algumas vezes. Hoje ele se coloca como o nome dele à disposição para ser candidato ao Senado. Sim. E vejo que ele, uma experiência, já está hoje no segundo mandato de deputado federal, já foi 2 vezes candidato a prefeito de Manaus na última eleição, inclusive chegou ao segundo turno, né, disputando ali contra grandes máquinas que tinham por trás de alguns candidatos. E hoje ele tem um nome aí, ele se credencia como um nome forte para o Senado para o ano que vem. Da minha parte, como eu disse, em decisão colegiada e de forma democrática dentro do nosso grupo, eu particularmente não vejo dificuldade nenhuma de ter, por exemplo, o deputado Alberto Neto juntamente com o nosso grupo. Saulo, a gente está caminhando para o fim da nossa entrevista, mas existem 2 perguntas que eu não posso deixar de te fazer, que são importantes para a gente entender todo esse processo político e também para o nosso telespectador saber um pouquinho mais como é que está esse cenário. Você hoje está como secretário, mas você ainda tem um mandato aí até o final do ano que vem. E eu quero saber, existe a possibilidade de você voltar para a Câmara dos Deputados? Não, com toda certeza. A minha missão aqui à frente da secretaria tem prazo de validade. Né? A minha missão aqui é o ano de 2025, é o ano que eu tenho para poder desenvolver um trabalho dentro da assistência social na cidade de Manaus, e eu, no final do ano, volto para o mandato, para a Câmara, para o mandato de deputado federal, porque ano que vem, naturalmente, é o ano das eleições, e eu pretendo ser candidato à reeleição de deputado federal, e com toda certeza eu volto para a Câmara no final do ano, para o ano que vem ter de volta ao trabalho lá na Câmara dos Deputados. Essa já era a próxima pergunta. Existem algumas informações, assim, estão especulando alguns nomes, né? O seu grupo político ele já tem um candidato a governo, um candidato a Senado, mas esse ano são 2 vagas. Então, seu nome foi um pouco especulado aí para o Senado. Existe essa possibilidade? Mais uma vez eu volto a falar que não é clichê, tá? É a verdade. Eu faço parte de um grupo político. Mas pelo Saulo, existe a possibilidade? Então, hoje o nosso grupo está definido, tem algumas vagas dentro do nosso grupo que elas já estão definidas. Hoje nós temos um candidato a governador, que é o senador Omar. Hoje nós temos um candidato a senador, que é o nosso senador Eduardo Braga. Né? As demais vagas, elas naturalmente elas serão preenchidas por pessoas que, né, ou que fazem parte do grupo, ou pessoas que vão agregar ao nosso grupo. E essas decisões de quem vai ser candidato ao quê, elas são decisões que elas vão ser tomadas de forma democrática, né, e colegiada dentro do grupo.
o meu nome ele está à disposição para ser candidato à reeleição de deputado federal de forma natural. Eu tenho, Letícia, 40 anos. Eu vou fazer ainda esse ano 41, ou seja, no ano da eleição ainda vou ter 42 anos. Então, assim, ainda sou um jovem na política, né? Ainda estou iniciando o meu 7º ano dentro da vida pública. Eu sei respeitar o momento, né? E eu sei também ter a maturidade de saber que existe uma fila natural para que a gente possa percorrer, para ganhar experiência, para que você não chegue a um cargo maior e você não tenha, vamos dizer assim, o entendimento e o conhecimento para que você possa fazer o bem para as pessoas, principalmente que é quem nos elege. E aí nós temos um exemplo muito clássico, né, um exemplo melhor exemplo do que eu estou falando hoje aqui dentro do Estado. Então, assim, a gente precisa, eu tenho a maturidade e a única coisa que eu preciso fazer é trabalhar. Eu preciso trabalhar, né, para as pessoas, eu preciso trabalhar pela nossa população, seja capital, seja do interior, e esse trabalho é que vai credenciar lá no futuro o que, de fato, dentro do nosso grupo vai ser bom, tanto para mim como para o grupo em conjunto, uma vez que a gente tem uma organização de grupo para as eleições do ano de 2026. Perfeito. Olha, Saulo, gostaria muito de agradecer sua participação. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas eu deixo aqui um espaço para você falar um pouco com os nossos telespectadores, tá bom? Tá bom. Muito obrigado por mais um convite para participar aqui do debate político. Eu gosto muito de momentos como esse, porque a gente tem a oportunidade de prestar conta do nosso mandato, de prestar conta do nosso trabalho em prol da população amazonense, seja capital, seja no interior. Hoje eu estou licenciado do mandato de deputado federal, como secretário da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania na cidade de Manaus. Porém, nós continuamos com a nossa função de deputado federal, como eu disse, continuando abrindo portas para os prefeitos no interior em Brasília, continuando com a destinação das nossas emendas para o estado do Amazonas. Também continuo as visitas nos municípios do interior para poder estar próximo das pessoas, para poder ouvir e entender as demandas e as necessidades da população, para que a gente possa usar o nosso mandato para poder ajudar o nosso povo. E também hoje, à frente da Secretaria da Assistência Social, que me honra muito, né, essa posição que eu estou hoje, porque a gente tem lá na Secretaria a oportunidade de mais de que melhorar, de transformar a vida das pessoas que têm ali a necessidade de ter o apoio do poder público, e a gente tem trabalhado muito. Eu estou sempre à disposição para poder falar de política, falar da nossa atuação, de trocar ideias e experiências para que a gente possa contribuir com o nosso Estado. Você e todos os demais do seu grupo político, da política como um todo, são muito bem-vindos aqui no nosso debate político. Esse aqui foi mais um debate. Eu, Letícia, agradeço a você e a sua audiência. Até a próxima!